Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Então, nessa semana, nós vamos estudar o capítulo 8 de Primeiro Nef. Quais são os significados da árvore, da visão da árvore da vida? O que Primeiro Nef 8 se assemelha com Mateus 13 na parábola do semeador? Qual a importância da expiação? Por que devemos manter o Espírito Santo conosco constantemente? Veja isso e nós vamos aprender com Nef. Então, estudando o livro de Primeiro Nef, capítulo 8, nós vamos lembrar que aqui tem aquela grande escritura da visão do Lei, que é a visão da árvore da vida. E nós vamos então entender um pouco sobre a visão da árvore da vida. Tem várias cartazes, imagens que ilustram isso, né? Então que nós possamos lembrar, né, da visão, onde tinha o caminho, onde tinha a barra, que as pessoas tinham que segurar para chegar até a árvore da vida, porque se não era só seguir o caminho, mas se não estivesse, na verdade, segurando a barra, e nós vamos ver aqui no capítulo 8 do primeiro Nef, que a palavra, na verdade, segurar, então diz que aqueles que seguravam acabaram largando, e aqueles que realmente se agarraram à barra não largaram. Então, na verdade, existe uma lição espiritual aqui, um princípio, e nós podemos aprender a fazer isso. O que mais importa não é ficar só se apegar à barra, né, ou segurar as escrituras, né, mas é agarrar mesmo, de verdade, né. Então, e lembrando também do grande edifício, né, que pairava, né, não tinha alicerce, aquilo que não tem alicerce cai, né. Então essa é uma representação espiritual também do grande edifício, né? E nós vamos ver algumas partes e lições espirituais do que nós podemos aplicar aqui, ok? Essa é uma outra, na verdade, foto, visão da árvore da vida. Nós temos uma outra aqui também. E eu gostaria então agora de apenas fazer um resumo rápido para nós termos na visão, e vou convidá-los a abrir o livro de Mórmon, primeiro Nef, capítulo 8, e nós temos essa visão. Se você quiser anotar aí, ou na própria escritura, no papel, se você já tem anotado também, só para nós podermos entender. No versículo 9 fala do campo, né? Que ele viu um campo, né? E a interpretação, ou o que nós temos que entender na visão de Leí, da árvore da vida, esse campo, né, que ele viu é o mundo. Aí ele diz que viu uma árvore com fruto no versículo 10. E esse fruto era o amor de Deus. Ou, como nós já vimos em algumas aulas anteriores, em 1 Nef 11, lá no versículo 16, quando o Espírito perguntou para Nef se ele conhecia a condescendência de Deus, e aí ele disse que conhecia em parte ou não, depois ele aprendeu que era o puro amor de Deus por nós, quando ele permitiu que o seu Filho, Jesus Cristo, fosse sacrificado por nós. Então esse foi o amor de Deus, né, por nós. Aí ele fala do rio, né, no versículo 13 tinha um rio que é representado na visão com o inferno. Aí tinha a barra de ferro, no versículo 19, que é a palavra de Deus, as escrituras, as palavras dos profetas, né? A névoa, né, que é para nos enganar no caminho ou dificultar mais o caminho, no versículo 23, são as tentações do mundo, né, que veio da oposição para nos enganar. Por isso que nós temos que conhecer a doutrina por nós mesmos, para não sermos enganados. E nós vamos ver aqui, como eu disse, nós temos que nos agarrar à barra de ferro. E a barra de ferro representa, então, as escrituras, né? Porque vai vir névoas, vai vir, na verdade, falsas doutrinas mescladas com as doutrinas verdadeiras, e nós temos que saber interpretar, ou, na verdade, diferenciar isso, identificar o que é, ou o que está alinhado à verdadeira, né, doutrina de Cristo, e o que não está alinhado, né? E ele fala também no versículo 26 do grande edifício,
que aí é representado pelo orgulho do mundo, as fantasias vãs, né? Então, lembrando que nós falamos em algumas aulas anteriores sobre que nós estamos neste mundo, mas nós temos que aprender a estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, viver acima da média, viver num padrão elevado, né? Então, estar fora desse edifício, né? Porque esse edifício, representando espiritualmente ou simbolicamente, é o orgulho do mundo, né? É aquele conhecimento que o homem e a mulher às vezes têm e acha que é ele que é o inteligente, né? E esquece que foi Deus que deu a inteligência e a capacidade que ele tem e etc. E às vezes é difícil reconhecer isso sendo orgulhoso, né? E caindo nas fantasias do mundo, né, Van? Então, eu os convido a abrir primeiro no F8 e nós vamos ler alguns versículos que eu gostaria de destacar princípios aplicáveis, ok? Enquanto vocês abrem aí, eu queria passar rapidamente aqui algumas visões de ideias, tá bom? Que vocês pudessem, se vocês quiserem anotar. Primeiro no F8, na Árvore da Vida, nesses versículos que vocês estão vendo na coluna da esquerda, eles se assemelham com Mateus 13, na grande parábola do semeador. Então, se vocês quiserem anotar na sua própria escritura, para depois não esquecer, no versículo 21 e 23, você anota o versículo 7 e 22 de Mateus 13. No versículo 24 e 28 de 1 F8, você anota do lado os versículos 5, 6, 20 e 21 de Mateus 13. No capítulo 8, então, versículo 30, você vai anotar os versículos 8, 23 e 32 de Mateus 13, que é da parábola do semeador. E por fim, no versículo 8 da Árvore da Vida, no versículo 31 a 34, né, do capítulo 8, você vai marcar no versículo 4 e 19 de Mateus 13. E aí você pode fazer uma espécie de uma corrente de escritura, né? No livro de Mórmon você marca os versículos associados com Mateus 13 e lá em Mateus 13 você marca os versículos associados com o primeiro F8. E das outras vezes que você for estudar, isso vai te ajudar a lembrar, relembrar, né? E tem os seus princípios aplicáveis aqui e tem a ver com a parábola, né, do semeador. E uma outra visão que eu gostaria de dar aqui para nós vamos imaginar um homem andando pela rua, ele acaba caindo numa cova tão grande e escura que não consegue escalar para sair da superfície e reconquistar sua liberdade. E aí então tem a pergunta, como ele pode se salvar desse problema? Então imaginemos nós, né, o plano de salvação, ele foi exatamente isso, né? Então, por causa da queda de Adão, ele pede ajuda a uma alma bondosa, ouvindo seus clamores por ajuda. Vai ajudá-lo e faz baixando uma escada. E então essa escada é só alguém que tem condição de colocar essa escada para tirar alguém do precipício espiritual, é alguém que não está dentro do precipício, né? E esse é o único, é o Cristo, por isso que ele é nosso Salvador e Redentor. E ele faz baixando a escada, proporcionando o meio pela qual pode subir para a face da terra novamente. Ou seja, é condicional, né? Então a expiação de Cristo tem a condição do arrependimento, né? Se aceitar Cristo como o nosso Salvador e Redentor. Isso faz parte do plano de salvação. Esta foi realmente precisamente a condição que Adão colocou a si próprio e sua posteridade quando comeu do fruto proibido. A punição foi o afastamento da presença de Deus e a morte física. E aí todos nós, por causa da queda, estamos no mundo em pecado, né? E o único jeito de sair disso é alguém que não esteja em pecado nos proporcionar essa escada para sairmos. O Pai ouviu os clamores de seus filhos e enviou seu Filho unigênito para prover um meio de escape. Isso ele fez por meio de sua infinita expiação e do Evangelho eterno. Então, para nos resgatar, ele ofereceu e permitiu que o seu Filho Jesus Cristo pudesse morrer por nós, oferecendo para nós essa alternativa, né, de podermos nos arrepender e poder voltar à presença de Deus. Então, espero que possa ter ficado claro, né,
uma forma bem simples para nós podermos entender o processo. Encerrando essa apresentação, mas nós vamos estudar os versículos do capítulo de 1 Nef 8, tá ok? Mas eu queria só dar, encerrando, dando a ideia aqui, o elder James Faust, que foi um dos apóstolos da igreja, ele ensinou o seguinte sobre o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele dá direção e proteção. Ele diz: aqueles que verdadeiramente se arrependem recebem o Espírito de Cristo. Então, lembra lá, nós estamos no buraco, Cristo deu a possibilidade de voltarmos à presença de Deus e a condição é o arrependimento. Então, aqueles que são batizados nessa igreja para a remissão de seus pecados. Mãos são impostas sobre suas cabeças e através do sacerdócio de Deus eles recebem o Espírito Santo. Este é o dom de Deus para todos aqueles que diligentemente o buscam. Como o elder Parley-Pepret o caracterizou, o dom do Espírito Santo é como era a alegria para o coração e luz para os olhos. E aí então o elder Faust continua dizendo: o Espírito Santo é aquele Consolador, prometido pelo Salvador antes dele ser crucificado. O Espírito Santo dá aos santos dignos direção e proteção espiritual. Ele melhora nosso conhecimento e nossa compreensão de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, na Trindade, um dos atributos dele é esse: confirmar a verdade. Como em Moroni 10, né, usado muito pelos missionários, no versículo 3 a 5, onde quando eles ensinam as lições e eles prestam testemunho, mas ainda assim enfatizam para que eles leiam aqueles versículos e sigam a orientação do profeta Moroni, né? Que o Espírito Santo vai confirmar a verdade para aqueles que buscarem sinceramente a verdade. E esse é de imenso valor num tempo em que a cegueira espiritual está aumentando. Então muitas pessoas hoje não até oram, né, da sua forma, dentro do seu conhecimento, o qual nós até respeitamos e tudo, mas muitas pessoas às vezes, ouvindo os missionários, ouvindo as lições, conhecendo o Evangelho, a doutrina de Cristo, eles aprendem de uma forma mais eficaz, né, de um esforço, né, maior para poder buscar revelação de como orar, de como realmente ter essa cegueira espiritual eliminada pelo fato do desejo sincero de saber a verdade. Então, por isso que o Moroni ele explica lá o passo, o que a pessoa tem que deixar de lado e o que a pessoa precisa fazer para receber essa revelação e a confirmação da verdade. Ok? Então, lembrando da árvore da vinha, então, vamos estudar juntos aqui, então, capítulo 8 de 1 Nef, e eu gostaria de abordar algumas partes agora, junto com vocês, né? E eu vou dar a visão daquilo que eu conheço, que eu já estudei em preparação para essa aula também, a partir do versículo 3. Então ele diz: e eis que pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nef e também de Sam, pois tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Então aqui é Leí falando, né, de acordo com a visão que ele teve, que essa parte da visão, ele era motivo para ele se alegrar. Embora ele falou também no versículo 4, diz: mas eis que Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. E aí ele vai discorrer a visão aqui. Nós vamos ver alguns pontos onde nós podemos identificar os princípios aplicáveis, ok? No 5, ele diz o seguinte: e aconteceu que vi um homem, e ele estava vestido com um manto branco, e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que o seguisse. E aconteceu que enquanto o seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto. Então essa era a visão de Leí, ele se viu no escuro, né? E depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor para que tivesse compaixão de mim, segundo sua terna e infinita misericórdia. Olha como nós aprendemos. Leí era um profeta de Deus.
E mesmo assim o Senhor estava dando a linha sobre linha. Quer dizer, o Senhor está dando uma visão para ele teve uma visão, na verdade, um sentimento que ele expressou no versículo 3 e 4, mas aqui ele está falando que ele já estava no escuro, que ele sentiu vontade ou o desejo de pedir ajuda para Deus. De uma certa forma, nós temos que entender que essa linha sobre linha, às vezes as coisas vão acontecer que o Senhor espera que façamos algo, né, para receber algo maior. E foi o que Leí fez. E no 9 diz: E aconteceu que depois de orar ao Senhor, viu um campo largo e espaçoso. Vamos lembrar, o campo é o mundo. Então ele viu o campo largo e espaçoso, conforme ele diz aqui. Né? Deixa eu só. Então imagine que ele viu o mundo. Na visão dele, ele está vendo o mundo. Aí ele diz: E aconteceu que viu uma árvore. Aí ele viu a árvore do fruto, e o fruto, o amor de Deus, né? Ou a grande condescendência que Deus teve por nós, permitindo que seu filho fosse na verdade sacrificado, através da ordenança do sacrifício expiatório. E aconteceu que viu uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. Então era algo que, quando a pessoa estava lá e visse aquilo, ela desejava, ela largava qualquer outra coisa e o objetivo maior dela era aquele. No 11, e aconteceu que me aproximei e comi do seu fruto, e vi que era o mais doce de todos os que já havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. Então, era algo assim maravilhoso, né? Conforme ele está narrando aqui. Mas vamos observar aqui um detalhe que está dizendo assim, que aqui o Leí está dizendo que ele estava lá, ele foi o primeiro a ir lá no fruto, comer, provar, e viu a grande maravilha que era aquilo. E quando ele viu aquilo que era maravilhoso, diz, e isso no 12, e enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Então, é o evangelho, aquilo que a gente sabe que é bom para nós, por que não compartilhar, por que não fazer? E nós temos que fazer isso no início, primeiramente, aos mais próximos. Quem seria os mais próximos? A família. E Leí, então, disse aqui, que enquanto ele estava feliz comendo do fruto, então lembrar que o fruto era o amor de Deus, né? E ele estava vendo e alegre, feliz. Então ele disse que começou a desejar que a família também estivesse lá. Ele falou, puxa, eu estou muito feliz, eu quero que eles tenham essa felicidade também. Aí no 13, e ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, porque lembra que na visão ele viu muitas pessoas naquele campo, né, andando, né, naquela escuridão. E aí ele diz, viu um rio de água que ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. Né? Talvez aqui alguns vão dizer assim, mas Neves está falando rio de água, né? Qual é o rio que não tem água? Então, mas é que naquelas regiões, e é por isso que é importante conhecer o contexto, havia alguns lugares aqui que havia épocas em que havia o rio naquele local, depois secava e depois voltava o rio. Então, por isso que ele está falando rio de água, porque tinha água, né? E ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. No 14. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próxima, e junto a ela estavam nossa mãe, né, Saria, Sã e Nefe. E eles permaneciam ali como se não soubessem para onde ir. Então, embora eles fossem o filho do profeta de Leí, eles estavam buscando onde que está, onde é o caminho certo, mas eles estavam buscando. Então, às vezes, nós estamos perdidos, vamos dizer, espiritualmente, mas nós estamos buscando, tem que estar em ação, tem que estar ativo. Né? No 15 ele diz, e aconteceu que eu lhes acenei. Então, olha só, Leí, ele não falou, olha, venha cá, se você quiser. Ele acenou, ele fez, olha, eu estou aqui, ó, é aqui que eu estou, aqui é o lugar bom. E também ele lhes disse em voz alta, quer dizer, ele não poupou, ele não falou baixinho só para a família, ele falou para todo mundo, olha, aqui é o lugar, aqui é o local que vocês têm que chegar. Que fosse ter comigo, e comesse do fruto que era mais desejável que qualquer outro fruto. E aconteceu que, indo eles ter comigo, comeram também do fruto. Então aí eles conseguiram
vê, né? Quando Leí acenou e chamou com voz alta, eles foram até lá e também provaram do fruto. No 17, e aconteceu que eu desejava que Lamã e Ramuel também comessem do fruto. Portanto, olhei em direção à nascente do rio, a fim de ver se acaso os encontraria. E aconteceu que eu os ouvi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. Então, imagina o pai lá, olha, aqui é o lugar, aqui é o lugar certo, né? Então, talvez alguns pais falem, filho, olha só, a missão, vai para a missão, é um lugar bom. Eu fiz missão, vai para a missão, é um lugar bom, é um mandamento, você tem que estar lá. Aqui no caso, Lamã e Ramuel disse aqui que não quiseram ir ter com a família lá no fruto. No 19, ele diz que na visão ele viu uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. Então ele via lá que a barra era enorme. Então no meio daquela escuridão tinha a barra que dava a direção até a árvore. É aquela coisa que nós precisamos entender. Deus, ele vai nos proporcionar as condições de chegarmos no melhor lugar. Mas nós temos que ter o desejo. No caso aqui até Lamã e Ramuel diz, eles não quiseram ir, né? Até eles viram onde estava a família, onde estava Leí e o restante da família, mas eles escolheram não ir. No 20, e vi também um caminho estreito e apertado. Então vamos lembrar que o caminho estreito e apertado é aquele caminho, se a gente entrasse num corredor que só caberia o nosso corpo, estreito e apertado. E tem, na verdade, um significado aqui. Por que é o caminho estreito e apertado? É o que vai nos conduzir, que diz aqui, ó, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. Então, nesse caminho estreito e apertado, se nós nos mantermos nele, como Cristo ensinou que devemos, nós não vamos nos desviar. Não de certa forma obrigatória, mas nós é que vamos colocar, espiritualmente falando, esse caminho estreito e apertado. Ou seja, como nós estudamos o ano passado o Velho Testamento, e nós vimos lá a construção do muro, né, e onde não havia brechas nenhuma no muro, é isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós não podemos, a gente tem que criar essa parede espiritual dos dois lados, não permitindo que haja brechas, espaços para oposição, para nos mantermos no caminho, estreito e apertado, mas é um caminho reto, a gente não vai errar, a gente não vai nem para a direita nem para a esquerda, a gente não vai mudar de caminho. Nós já identificamos a árvore e queremos chegar lá. Então nós é que criamos esse caminho estreito e apertado. Talvez algumas pessoas às vezes falem, bom, mas se Deus faz o caminho estreito e apertado, de uma certa forma eu perco a minha liberdade de escolha. E não é isso, é nós que construímos esses lados, né? E é interessante, é um princípio que não é novo na igreja, a gente já ouviu falar muito, mas a maneira que eu estou aqui, né, compartilhando com vocês, eu nunca me vi ensinando dessa forma, que essa parede eu que construo ela. Eu que vou fazer esse caminho estreito e apertado para mim, não permitindo que os lados ou as distrações do mundo possam me tirar do caminho, né? Por isso que tem a barra, se nós realmente nos agarrarmos à barra, vai ter distrações, vai ter desafios, né? Porque estamos no mundo, eu só tenho que aprender a não ser do mundo, né? Mas eu estou no mundo, então eu não posso largar dessa barra de jeito nenhum. Então eu estou construindo esses muros espirituais do meu lado esquerdo e do meu lado direito para me manter de pé, e eu sei, eu vou reto que eu vou chegar lá. No 21 ele diz, e vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia a árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E olha só, começaram, né? Então tinha pessoas que estavam indo bem, estavam indo, né? E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Então, enquanto eles estavam no caminho, ainda vamos dizer, tá tudo bem. Aí começou a vir a névoa. Vamos lembrar o que é a névoa? A névoa são as tentações. Aí começou a cair as tentações.
E aí o que aconteceu aqui então? Aí ele diz, e aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. Então se deixaram levar, não construíram esse muro sem brechas, né? Espiritualmente falando, cada um tem que construir o seu para se manter no caminho, não permitir ser enganado, né? E as névoas vão acontecer mesmo, né? Mas nós temos que não, aqui é o caminho, não vou me permitir ser enganado, né? No 25, e depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam ao redor como se estivessem envergonhados. Então, e alguns às vezes até chegaram lá perto, e chegaram na árvore, mas eles estavam como se fosse assim, envergonhados, né? Como Paulo disse, que nós não devemos nos envergonhar de Cristo, do Evangelho de Cristo, né? No 26 ele diz, e eu também olhei em redor e vi outra margem do rio de água, um grande espaçoso edifício. Então agora ele está falando do edifício que ele viu, né? E esse edifício, ele dizia, ele parecia estar no ar, bem acima da terra, ele pairava, né? Acima da terra. O Elder, um dos apóstolos da igreja, ele na verdade falando desse edifício, o Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos da igreja, ele disse que esse edifício é comparado a um hotel de terceira classe, né? E aí ele disse que aí ele viu esse edifício. O que acontecia nesse edifício? Ele disse, e estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres, e suas vestimentas eram muito finas, e sua atitude era de escárnio, e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comido do fruto. Quer dizer, aqueles que estavam conseguindo chegar na árvore da vida, provar do fruto, eles estavam zombando deles, né? Porque eles chegaram, só porque eles não chegaram e os outros chegaram, eles estavam zombando. Então, na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre ser ou estar, né? Então, nós precisamos procurar ser. E olha só, as pessoas que estavam nesse edifício, conforme a visão de Leí, está dizendo aqui que elas estavam vestidas com vestimenta muito finas, e sua atitude era de escárnio, né? De apontar, de gozação. Ou seja, o coração deles estava voltado ao possuir, ao ter, ao invés do ser, né? Conforme nós aprendemos na primeira parte. No 28 ele diz, e os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados, por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se, né? Então, aqui está dizendo, mesmo aqueles que chegaram no fruto, ó, eles experimentaram do fruto e ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles. Então, é lógico que aqui cabe a qualquer pessoa de qualquer idade, mas hoje um dos desafios maiores para a juventude é essa, né? Às vezes os grupos de amigos e amigas, né? Que às vezes vão zombar porque ele é membro da igreja, vão zombar porque ele não participa de certas coisas, vão zombar porque ele não ouve, não conta piada suja e assim por diante. E alguns aqui se envergonhavam disso. Então o que acontecia? Eles entravam na onda daquela turma, né? Porque eles ficavam com vergonha, embora eles estavam comendo do fruto, estavam no evangelho, mas ao mesmo tempo estavam envergonhados e acabavam cometendo erros, né? Por causa disso. No versículo 30, vamos lembrar, no 24, diz aqui, que na visão de Leí, ele diz, e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. E aí veio a escuridão, então eles só seguravam. Mas diz aí, quando veio a névoa da escuridão, eles largaram. Mas olha no versículo 30. Para escrever sucintamente, porém, eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço, e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro. Olha que no 24 fala que um grupo segurou, e quando veio a névoa, que seria as tentações, a oposição, eles, na verdade, largaram muito facilmente da barra. Agora aqui diz que esses que se agarravam na barra de ferro,
e avançavam continuamente, agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E aí eles conseguiram chegar lá e ficaram lá. E também viu outras multidões, no 31, tateando em direção àquele grande espaçoso edifício. Então alguns estavam buscando ir para o edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio, e muitos outros desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos. E aqui, como eu falei, nós vamos ter aqui na verdade, simbolismo ou a semelhança com a parábola do semeador. Então, do versículo 21 até o versículo 28, é Mateus 13, versículo 7 e 22, né? Que aqui fala sobre os espinhos, né? Que são as tentações, os desafios, né? E que aquela semente que foi lançada não resistiu. No versículo 13, 30 ou melhor, e no capítulo 13, versículo 8, 23 e 32, aqui nós vamos ver que é a boa terra, né? Porque se agarraram à barra e foram até o fim, é a boa terra. Do versículo 31 até o versículo 33, Mateus 13, 4, 19, aqui é comparada ao pé do caminho que a semente foi colocada, mas não tinha raiz em si, né? E aí diz aqui no 33, diz que então, e grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haver entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim, e dos que também comiam do fruto. Então, às vezes nós vamos estar fazendo o que é certo, mas vai ter pessoas zombando, ter pessoas dando risada, dizendo, é só você que faz isso, vocês são bobos e etc e tal. Você não tem liberdade, você não tem o seu livre-arbítrio, porque a igreja te obriga a isso, e a gente sabe que não é assim. Mas olha só uma receita, na verdade, importante, o que aqueles que estavam fora do edifício, porque aqueles que estavam no edifício estavam apontando e zombando deles. Mas olha só, aqueles que estavam fora do edifício, olha o que eles fizeram. Nós, porém, não lhes demos atenção. Essa é uma boa receita, né? Então é uma receita onde nós podemos ignorar, né, essas coisas. Claro que nós respeitamos a decisão e a opinião das pessoas, mas não somos obrigados a seguir. Então, às vezes, tem muitas coisas hoje no mundo, até inclusive algumas leis sendo impostas, né, contra os mandamentos de Deus. Então, o sucesso aqui é nós, porém, não lhes demos atenção, né? Deixa eles zombarem, paciência. Um dia, né, eu gosto muito de um ditado que diz assim: não falta quem se ria dos prudentes, até o dia em que chorarem por nunca tê-los imitado. Vou repetir: não falta quem se ria dos prudentes, até o dia em que chorarem por nunca tê-los imitado. Então, esses que estavam zombando daqueles que estavam lá na árvore já, né? A receita deles é não lhes demos atenção. Então, por enquanto, eles estavam rindo, né, no edifício. Até um dia eles perceberem ou se arrependerem de não terem imitado aqueles que chegaram na árvore, né? E no 34 diz: essas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a eles se haviam... vou repetir. Estas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a eles, aos que estavam no edifício, se haviam perdido. Então, às vezes, muito cuidado, amizades, colegas, né? Os pais precisam ajudar seus filhos a ter essa visão, né? E eu gostaria só de fazer aqui que é um princípio importante, né? Sobre lá no versículo 33 fala: e depois de haver entrado no edifício. É interessante essa palavra, e depois, né? Vamos pensar assim, tanto para o lado a consequência ruim como a consequência boa. Vamos pensar assim:
E depois que eles encontraram a árvore da vida, qual foi o resultado? Ficaram felizes e não queriam mais sair dela. E depois que eles experimentaram o fruto, e depois de entrar no edifício, que é o caso aqui, né? Então eles entraram e talvez ficaram com vergonha de sair, sabiam que não era um bom ambiente, mas às vezes muitos ficam com vergonha e acabam, na verdade, cedendo aos pecados lá. E depois de ir para a missão, e depois de retornar da missão. Então olha que interessante essa palavra e depois, nós vamos encontrar isso em muitas escrituras, e nós podemos observar, bom, e depois? Então, a minha escolha, qual é o caminho que eu estou escolhendo hoje? E depois, o que vai acontecer? Então, lembra da lei da colheita, né? Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, ou seja, eu tenho o direito de escolher qual caminho eu quero seguir, se é o certo ou se é o errado. Como nós já vimos em algumas aulas anteriores, e vale a pena repetir e relembrar, o Elder Scott ensinou que ninguém tem a autoridade de determinar o que é certo e o que é errado. Essa prerrogativa é de Deus. Ele já determinou desde a pré-existência, antes de criar o mundo, ele já determinou isso é certo e isso é errado. O que ele nos deu ou nos permite é usarmos a nossa liberdade de escolha. Se eu vou escolher o certo ou se eu vou escolher o errado. Só que a minha escolha está inerentemente ligada à consequência. Porque a consequência eu não posso escolher. Então, se eu escolher o caminho certo, eu vou ter consequência daquilo. Se eu escolher o caminho errado, eu vou ter consequência daquilo. Então, e depois? Então, muitas vezes as pessoas às vezes fazem as coisas e depois vão sofrer consequência. Que seja para o bem, né? Não para o mal. Mas, e depois do casamento? Depois que se casa, depois que faz os convênios, as promessas de fidelidade e etc. E depois? E depois do templo, de receber as ordenanças, né? E depois, eu vou voltar sempre, eu vou frequentar sempre, ou só uma vez? E depois? Então essa palavra e depois, nós podemos, né, talvez fazer uma lista pessoal de várias coisas que nós podemos pensar em fazer, se está certo ou não, e aí nós podemos colocar essa palavrinha, bom, se eu escolher esse caminho, e depois? O que vai acontecer? E aí nós vamos identificar a consequência. Aí nós vamos rapidamente saber, não, isso não é bom, então eu não vou. Ou, não, isso é excelente, eu vou, como foi o caso da árvore da vida, né? E depois? Então, e depois, né? E depois da palavra depois, é que vem os testes. Então, é que virão os testes. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. O capítulo 8 de 1 Nef tem muitas coisas que nós podemos aprender aqui. E encerrando no versículo 37 de 1 Nef 8, ele diz: E exortou-os então com todo o sentimento de um eterno Pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu Pai pregou a eles. E encerrando no 38, e depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor e cessou de falar-lhes. Então, e depois, o que vamos fazer? Eu posso escolher o que eu quiser, mas e depois? Aí é o que nós temos que avaliar. E o que nós aprendemos no Evangelho, talvez nós temos que fazer isso antes de agir até. Então, quando nós escolhemos agir, ou o caminho a ser tomado, analisar, bom, e depois? O que pode acontecer? Quais são as consequências? E aí, então, nós vamos fazer a escolha mais apropriada e alinhada com a vontade de Deus. Os pais jamais vão ser um fracasso quando derem o melhor de si ao amar, ensinar, orar e cuidar de seus filhos. Sua fé será consagrada para o bem dos seus filhos. Então, ensine isso para os seus filhos. Filhos, olha só a grande lição de 1 Nef 8. Principalmente nessa frase
do grande edifício, né? E depois? E depois? O que é que eu vou fazer? Mas esse e depois tem que ser analisado antes da ação. É uma boa receita. Então, que possamos fazer as melhores escolhas, alinhadas à vontade de Deus, alinhadas com a orientação dos profetas vivos, e aí nós podemos fazer um planejamento do que queremos, onde estamos e onde queremos chegar. E aí faz a pergunta, e depois que eu fizer isso, quais são as consequências? E aí você vai confirmar se você vai continuar ou não naquele caminho. Eu posso prestar meu testemunho, é uma fonte segura, é uma forma segura de tomarmos uma decisão num padrão elevado. Porque lembra, estamos no mundo, mas precisamos aprender a não ser do mundo, embora vivemos no mundo. Então que nós possamos talvez usar dessa receita, dessa experiência da árvore da vida. Façam suas escolhas, mas depois coloque, e depois? Quais são as consequências? E aí sim você vai dizer, eu vou ou eu não vou. Que possamos fazer as melhores escolhas e agradar a Deus e não aos homens. Espero que nós possamos ter aprendido com essa lição de 1º Nef 8, com a visão da árvore da vida, e a próxima aula nós vamos estudar 1º Nef, capítulo 9. Que é um capítulo muito curto, de 6 versículos, onde nós vamos aprender sobre as placas maiores e as placas menores de Nef. Lembrando só, antes de encerrar, muito obrigado àqueles que acessaram o canal da Central das Escrituras. Por favor, ative o sininho, se inscrevam, compartilhe esse canal com todas as pessoas que você gostaria, e aqueles que tiverem perguntas e comentários, por favor, podem colocar os seus comentários e perguntas e eu vou responder a cada um de vocês. Espero que o Senhor possa abençoá-los e nos abençoar, a que nós possamos sempre fazer as melhores escolhas. Se agarrar, não só pegar na barra de ferro, se agarrar nas Escrituras, que é a representação da barra de ferro, é estudar profundamente. É realmente se banquetear verdadeiramente, não simplesmente lanchar ou almoçar ou jantar, mas é fazer um banquete espiritual nas Escrituras, no estudo, até você se sentir satisfeito espiritualmente. E aí ir para o próximo versículo. Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima aula.